Amém? Boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E eu estava ali pensando, interessante. A primeira vez que eu preguei a palavra de Deus foi aos 8 anos de idade, para os meus vizinhos, coleguinhas que moravam em torno da casa onde eu morava na época. Já se passaram mais de 40 anos desde então. E eu confesso que ainda sinto um certo friozinho na barriga diante dessa responsabilidade. E há quem diga que isso é um bom sinal. Sinal de que eu ainda continuo na dependência do Senhor. Então, é uma mescla de temor e tremor, reverência e gratidão. Mas eu não sei quanto a você. Eu estou surpreso e impactado com o que Deus está fazendo na igreja em células Casa do Pai. Se você, e a Bíblia diz isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a primeira questão, se eu tenho ouvidos para ouvir, eu preciso prestar atenção ao que ele está falando. E se você parar para analisar cada ministração deste mês de maio foi sobre oração. Nós iniciamos o mês ouvindo acerca de 2 segredos para que a minha oração tenha a resposta de Deus. Eu tenho que ser específico na oração e preciso crer que eu já recebi a resposta. Vocês lembram disso? No domingo seguinte, foi o Dia das Mães, nós ouvimos acerca de 2 mulheres que intercediam por Timóteo. Nós ouvimos acerca de Lloyd e de Eunice, respectivamente sua avó e sua mãe. Também, portanto, mulheres de oração. No domingo seguinte, nós continuamos ouvindo acerca da oração. Será que isso é algum acaso? Nós ouvimos acerca do perigo da oração não ser, de eu não orar, de eu não ter uma vida de oração. E isso é pecado. Se eu não orar, eu estou em pecado. O pecado de não orar. E quando eu fui ouvir a voz de Deus e buscar uma direção para esta noite, qual vocês acham que foi a direção que Deus deu? Pois é. Será que Deus está falando alguma coisa conosco? Você tem clareza daquilo que está acontecendo à sua volta? Você consegue enxergar o que está acontecendo à sua volta? Eu quero ler com vocês um texto no 2º livro dos Reis, capítulo 6. É um texto muito conhecido que fala acerca da atitude de Eliseu na guerra contra os sírios. 2 Reis, capítulo 6. Eu estou na NAA, na Nova Almeida Atualizada. Se você não está com a sua Bíblia aí, não se preocupe, nós teremos o texto à disposição ali no telão. Mas grave isso. Deus continua falando sobre oração. E na célula desta semana que passou, a gente estava justamente conversando sobre isso, acerca do pecado de não orar. Por que isso é pecado? Por que isso traz tanta consequência quando eu não tenho uma vida de oração? E aqui neste texto eu consigo enxergar também o que acontece com a minha visão por falta de oração.
O texto, a partir do versículo 8, ele começa a dizer a respeito de uma guerra entre a Síria contra Israel. E é interessante porque o rei da Síria, toda vez que ele planejava um ataque, uma emboscada contra o rei de Israel e seu exército, Deus revelava ao profeta Eliseu. Até que chegou um ponto em que o rei da Síria ficou incomodado. Ele disse: não é possível, tem alguém entre nós... X9, o que é X9? Tem um traíra aqui no meio da gente. Tem alguém passando a fita para o povo de Israel. E é interessante que a resposta que o rei ouviu foi muito peculiar. Olha aqui o que diz o texto no versículo 12. Um dos servos do rei respondeu assim: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Ou seja, um dos homens do rei da Síria entendeu e falou ao rei que havia em Israel um profeta. E que esse profeta dizia ao rei de Israel até o que o rei da Síria falava no seu quarto, no seu leito, em secreto. Diante dessa situação, o rei da Síria, ele se irrita, ele se posiciona com raiva e diz assim: vá, versículo 13, e descubra onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E aí contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Pois bem, então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Ou seja, Eliseu estava em Dotã. E o rei da Síria enviou para lá uma tropa para prendê-lo. Durante a noite eles foram e cercaram a cidade. Pois bem, o que aconteceu? Versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Só que aí Eliseu toma uma atitude inesperada. Olha o versículo chave para nós aqui. O versículo 17. E Eliseu orou. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Meditando sobre este texto, meus irmãos, aliás, eu quero contar uma experiência que eu vivenciei anteontem. Quando eu fui sair de casa, entrei no carro, me sentei em frente ao portão, esperando meu filho sair para levá-lo à faculdade e resolver algumas outras coisas que eu tinha para resolver. Tirei os óculos, peguei um paninho. Quando eu fui limpar os óculos deram uma morrida. E eu fiquei com a lente numa mão, a armação na outra. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu pensei, me lasquei. Primeiro eu falei, acho que desencaixou.
Aí eu fui tentar encaixar, mas não está interessante, isso aqui não está funcionando direito. A armação quebrou. Mas eu falei, mas não é possível. O que é que eu faço agora? A partir daí Deus começou a falar comigo. Muitos na igreja hoje estão cegos. Seus óculos quebraram por falta de oração. Porque eu ainda pensei, Deus, por que isso tinha que acontecer? Isso era sexta-feira, início da tarde. Eu falei, Senhor, para longe eu enxergo bem, para perto, diz a minha esposa, você está velho, você não enxerga mais nada. Como é que eu vou ministrar no domingo? Por revelação, por inspiração, por transpiração, por assombração? Eu vou ministrar que jeito, sem enxergar patavina? Graças a Deus, fui a uma ótica que aproveitou as lentes antigas numa armação nova e salvou minha vida. Mas Deus começou a falar comigo. É a oração que abre os olhos. Amém. É a oração que mostra o caminho. É a oração que aponta a direção. É a oração que revela uma situação. É a oração que traz a distinção daquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. E lá fui eu atrás de consertar meus óculos. Fui almoçar e depois fui para a ótica. Cheguei lá. O que você deseja? Eu preciso enxergar. O rapaz deu risada. De longe ok, de perto não ok, eu preciso enxergar. E ainda falei, eu sou pastor, eu vou pregar domingo, como é que eu faço sem óculos? Ele deu uma risada, vamos dar um jeito. Eu falei, está aqui, olha o que aconteceu. A armação, eu tenho até foto, quem quiser depois eu mostro. A armação deu uma morrida. Como é que eu faço? O único jeito, vamos arrumar uma armação que aproveite as mesmas lentes. Então quer dizer, não fui eu que escolhi os óculos, foram os óculos que me escolheram, entendeu como é que foi? Era aquela que servia para a armação que eu tinha, porque eu não tinha tempo de fazer, confeccionar novas lentes, nada disso. E aí, vai daqui, vai de lá, ainda tinha que passar pelo controle de qualidade, isso era um problema, porque ela estava trabalhando, eu no Boqueirão, ela em São Vicente. Cada uma armação que eu experimentava, manda foto para a patroa, para o controle de qualidade, para ver se aprova. Não, essa aqui está feia. Não, essa aqui você está ficando horroroso. Não, essa aqui você está parecendo um velho de 200 anos. E foi, até que achamos esta. Porque, obviamente, o vendedor só começou a trazer as mais caras. Eu falei, não, essa aí vai me levar à falência. Não, vamos arrumar uma outra situação. Até que surgiu uma situação que resolveu o problema. Mas eu não cessei de buscar uma resposta enquanto não houvesse uma saída. Será que a gente faz assim também em relação à oração? Será que nós não deixamos de buscar até encontrar uma resposta? Ou nós nos damos por abatidos, por vencidos e por cansados e paramos de orar? Sabe o que acontece se você não orar? Você não vai enxergar. Olha que oração interessante que Eliseu fez. Ele fez uma oração de pouquíssimas palavras. Senhor, eu te peço, abra os olhos dele para que veja. Significa o quê? Que o moço não via. E o que significa isso? Porque ele não via o mundo espiritual, ele só via o problema. Qual era o problema? O que o rei da Síria mandou, um grande exército, a saber, carros, cavalos, um grande exército cercando a cidade de Dotã. Era só isso que o moço via. Pergunto, e o profeta via só isso? Por que o profeta via mais? Porque ele era um homem de oração.
Vocês estão entendendo? Porque enquanto o moço, olha a diferença. Se você vê um crente, agora eu vou usar um pouco com a permissão da patroa, eu vou usar um pouco do nordestinês. Conhece o nordestinês? O idioma do Nordeste. Se você vê um crente aperreado, gostou, né? Se você vê um crente aperreado, arretado, você pode ter certeza que ele não está orando. Enquanto o moço estava tranquilo, enquanto o profeta estava tranquilo, o moço estava aperreado. O profeta dizia: mais são os que estão conosco. Te aquieta, criatura. Sossega, meu irmão. Mais são os que estão conosco. Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja. O que acontece? Se a gente for prestar atenção no que nós já aprendemos esse mês, a oração de Eliseu foi específica, sim ou não? Ele creu naquilo que ele pediu antes mesmo de pedir, sim ou não? Então os dois segredos para que a oração fosse atendida foram cumpridos. Ele não estava dentro da perspectiva do pecado de não orar, então a resposta veio. Olha o que está escrito. O Senhor fez o quê? Ainda estou no versículo 17. Abriu os olhos do moço. Pergunta para a pessoa que está perto de você: você crê que Deus vai abrir seus olhos? Então comece a orar mais. Comece a orar mais. E quando Deus abriu os olhos do moço, o que é que ele viu? Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele viu que havia muito mais soldados de Deus do que soldados da Síria. Muitas vezes você está aí tão agoniado, achando que está tudo perdido, porque você não está enxergando. Quebraram os seus óculos, mas vai até a ótica de Deus hoje. Quem usa óculos está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Vai até a ótica de Deus hoje. Fala: Senhor, eu não posso sair daqui cego. E onde é que fica a ótica de Deus? Jesus ensinou assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Pai, que em secreto te ouve e te responde. Essa é a ótica de Deus. É lá que Ele vai te confeccionar óculos novos. E quando isso acontece, você pensa que parou por aí? Não. Quando o Senhor abre os olhos do moço e ele vê, a situação não está resolvida, você está entendendo? Só que ele viu. E quando ele viu, o que é que os soldados fizeram? Os soldados da Síria, eles vieram. Olha o que diz o versículo 18. E quando os soldados da Síria desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor. É a segunda oração. Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Agora olha a oração que Eliseu faz em relação aos inimigos. Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. Ué, abre o olho de um e fecha do outro. E tudo isso baseado no quê? O que Eliseu fez? Ele orou. Os olhos do moço tinham se aberto. Aí Eliseu ora
para que Deus feche os olhos dos soldados. Interessante. Olha a oração, abrindo olhos e fechando olhos. E o que acontece? E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Estou no finalzinho do versículo 18 de 2 Reis, capítulo 6. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. No momento em que Eliseu orou, aqueles soldados ficaram o quê? Então eles já não sabiam onde estavam e não sabiam mais com quem estavam falando. Então Eliseu, que era a pessoa que eles procuravam prender, os guiou. Espera aí que eu vou levar vocês até a pessoa que vocês estão procurando. O texto continua. E os guiou à cidade de Samaria. E quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse, a terceira oração. Primeira oração, abre os olhos do moço. Segunda oração, fere de cegueira estes soldados. Aí, interessante, eu não falei no início, essa parte eu mencionei, quando disse que havia uma guerra entre Israel e a Síria. Pois bem, naquele tempo, a capital de Israel era Samaria. Eliseu levou os soldados da Síria exatamente para o quartel-general do inimigo deles. Eliseu conduziu aqueles soldados cegos para dentro de Samaria. E aí ele faz a terceira oração. Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Amém. E quando eles abriram e viram, eis que estavam dentro de Samaria. Coloque-se por um instante no lugar desses soldados. Eles vão... tem um detalhe interessante. Eles vão numa grande tropa para prender quantos homens? Era uma missão fácil? O que vocês acham? Sim. Ainda um homem velho, não era um guerreiro. Era um profeta velho. Certo? Então era uma missão fácil. Aí eles vão, cercam e ficam cegos. Aí alguém os conduz. E eles estão cegos, então eles se deixam levar. E quando eles chegam ao lugar que eles imaginavam que deveriam estar, o profeta ora para que eles voltem a ver. E quando eles enxergam de novo, eles percebem que eles estão exatamente dentro da cidade do inimigo, cercados. Isso é o poder da oração. Ele coloca o seu inimigo totalmente desarmado. Aí você fala, haha, está desarmado, vamos acabar com eles. Não é isso que aconteceu. O rei de Israel os viu e perguntou, isso aqui é a autoridade de quem ora. O rei podia fazer o que ele quisesse porque ele era rei? Sim ou não? Sim. Mas ele fez? Não. Ele perguntou para o profeta. Você entende que diante de um homem e de uma mulher que ora, até as autoridades se dobram? Aleluia! Se você acha que não é importante, porque você não tem um título, não tem um cargo, não tem uma formação, não é conhecido, saiba que o seu maior currículo é homem ou mulher de oração. Aleluia! Porque Eliseu era um homem de oração. Falava e se comunicava com Deus. E o rei perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Eliseu respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizessem prisioneiros com a sua espada e o seu arco?
ordene que lhes deem pão e água, para que comam e bebam e voltem para o seu Senhor. É essa oração que você vai fazer para o culto do amigo. Senhor, prepara pessoas que venham receber pão e água na tua casa, porque tu és o pão da vida, o pão que desceu do céu. Tu és a água que sacia a sede. Todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede, disse Jesus à samaritana lá no poço de Jacó, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: não os matarás, pelo contrário, os alimentarás e os despedirás em paz. Agora, a missão daqueles homens qual era? Prender. E eles voltaram de mãos vazias, mas voltaram alimentados e com a sua sede saciada. Você entende o poder da oração? A oração abre os olhos, mas também a oração fecha os olhos. No capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia conta a história de Saulo de Tarso. Já ouviram falar? Quando ele tem um encontro com o Senhor a caminho de Damasco, ele fica o quê? Cego. Não é isso? Aí ele entra na cidade e fica 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Mas ele fica em? Não entendi. Todos nós gostamos de cantar aquela música que diz: as escamas caíram. Mas peraí, antes das escamas caírem, ele ficou em? Sabe por que as suas escamas e as minhas não caem? Porque nós não ficamos em oração. O que mudou a história daquele Saulo foi ter ficado em oração. Mas o que o levou a ficar em oração? Ele encontrou Jesus no caminho. Você entende isso? Quando alguém tem um encontro genuíno com o Senhor, ele inaugura uma vida de oração. E se eu não tenho conseguido ter uma vida de oração, significa que eu ainda não tive um encontro completo com Jesus. Porque quando o Espírito Santo fala com Ananias, isso é Atos capítulo 9 também, o Senhor fala para Ananias: vá até a rua direita, e lá você encontrará um homem que está em oração, e você imporá as mãos sobre a cabeça dele, para que ele volte a... Curioso que é a situação de abrir os olhos também. Assim, você percebe tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a oração abrindo os olhos. Porque no momento em que aquelas escamas caem, meus irmãos, não foram só as escamas dos olhos físicos. Saulo não foi mais a mesma pessoa. E o Senhor disse isso para Ananias: vá, porque este para mim é vaso escolhido. Aleluia. E eu o usarei para falar aos gentios, às autoridades e aos reis. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quando você vê alguém precisando enxergar, e eu tenho certeza que você conhece muita gente assim, dentro e fora da igreja, indistintamente. Mas já que estamos às vésperas do culto do amigo, ore para que pessoas possam enxergar. Ore para que os olhos se abram. Mas primeiro tem que abrir os olhos de quem?
Adianta eu orar para que alguém enxergue e os olhos de alguém se abram se os meus ainda estiverem fechados? O que vocês acham? Não adianta. É a mesma coisa, como dizem por aí, não está na Bíblia. Deixa eu explicar, porque tem gente que confunde e começa a escrever e ler texto na carta aos Herésios. Cuidado! É um cego guiando outro cego. Isso não está na Bíblia. Não dá, verdade. Mas se a gente trouxer o dito popular, há muita gente assim, não enxerga nada, não sabe nada, não entende nada, mas quer levar os outros, não é isso? Até porque, pronto, nós estamos no país que é chamado país do... Tem Copa do Mundo daqui uns dias. País do... Melhorou. Achei que vocês tinham dormido. E no Brasil, até quem não entende de futebol tem uma opinião a respeito, não é? O cara não entende nada. Se você botar ele no campo, ele não sabe para que lado que ele tem que chutar. Se ele faz gol lá ou aqui, não sabe. Mas tem uma opinião, não é? Esses dias teve aí a convocação da seleção brasileira. Maravilha. Mas todo mundo tem uma opinião a respeito daqueles 26 nomes, não tem? Até quem não entende nada de futebol tem uma opinião. Vocês já repararam nisso? Gostei da convocação do Ancelotti. Não gostei da convocação. Tá bom, o que você entende de futebol? Ah, eu não entendo, mas eu não gostei. E se você for parar para ver hoje na igreja, tem muita gente dando opinião, mas não conhece a Deus. Não é? Não fique com opiniões. Fique com a palavra. Glória a Deus. Jesus Cristo, quando foi tentado por Satanás no deserto, ele não usou opiniões, ele usou a palavra. Ele usou a palavra. Não ceda às opiniões, fique com a palavra. E a palavra diz: orai sem cessar. Aliás, falávamos sobre isso na última célula lá no Jardim Quietude esta semana. Orai sem cessar. Por quê? Para enxergar. Se você quer ter clareza a respeito de alguma coisa na sua vida, se você precisa de uma resposta acerca de algum assunto na sua vida, só tem uma maneira de encontrar respostas. Não peça opiniões. Ore para que você enxergue. Não chega no irmão que às vezes está tão cego quanto você para perguntar o que ele acha. Ore. Ore para que Deus te faça enxergar. Ore para que Deus te faça ver. Ore para que as escamas dos seus olhos caiam. Sim, mas tanto no caso do moço, quanto no caso de Saulo, alguém orou por eles, certo? Então, ao invés de pedir opinião, você pede o quê? Oração. Não é errado pedir para o seu irmão: me ajude em oração. Ore comigo para que as escamas dos meus olhos caiam. Ore comigo para que eu possa ver. Ore comigo para que eu volte a enxergar. Isso não é pecado, mas não busque opiniões. Fique com as orações. E eu concluo esta palavra convidando você a buscar nos próximos dias enxergar. Eu tenho certeza de que cada um aqui tem assuntos na sua vida que precisam de respostas, ou estou enganado? Tem assuntos na sua vida que precisam de respostas?
E você tem ideia de quais sejam essas respostas? Não. Está feito cachorro cego que cai de caminhão de mudança? Não tem ideia de onde está? Pois é. Então qual é a resposta para essa situação que não tem resposta? Oração. Oração. E muitas vezes nós precisamos de ajuda até para orar. Você sabia disso? O moço enxergaria por conta dele? Sim ou não? Precisou o profeta orar por ele? Ah, mas é porque era um moço. Tá. Saulo precisou que alguém orasse por ele? Sim ou não? Quer dizer, seja um moço ou seja um sábio, respeitado, educado aos pés de Gamaliel, todos precisaram de alguém que orasse por eles. Então nós precisamos de alguém que ore por nós. Sim ou não? Sim. E aí Deus cria uma ferramenta poderosa que se chama o quê? Igreja. Onde é que eu vou buscar oração? No bairro? Aqui da esquina, no bar? Tem oração lá para mim? Não. O que vocês acham? Não. E na academia? Tem oração para mim lá? Não. No shopping? No shopping é legal. Tem oração lá? Não. Também não. E no cinema? No cinema tem oração? Não. Na praia? Não. Lá no campo da várzea? Não. Na escola? Na faculdade? Onde é que tem oração para mim? Na igreja. Você está no lugar da oração. Mas por mais que isso seja um fato, não é executado. Cadê o diácono Eduardo? Nas consagrações de oração, enchia. Uma multidão. Multidão. Oh, de anjos. De anjos. Nas orações de quarta-feira à noite, atualmente, na nossa programação semanal, a oração esta semana está por conta dos homens. Além dos homens, virá alguém? O que vocês acham? Mas é proibido alguém que não seja do grupo dos homens vir? E por que não vem? Às vezes nem os homens, nessa hora não são tão homens. Será que é mais ou menos isso, pastor Paulo? Na hora não são tão homens, não vem dar uma certa preguiça? Vocês entendem por que a gente continua com as escamas nos olhos? Só que eu tenho um recado para te dar, e eu vou concluir com essa palavra. A gente não ora até os nossos óculos quebrarem. Aí Deus permite que os óculos da gente quebrem. Rapidinho a gente dá um jeito. Sabe por que às vezes Deus não deixa a gente livre, leve e solto por aí? Porque a gente vai parar de orar. Às vezes com problema a gente já não ora. Imagina se tiver tudo fácil. Pois é. Às vezes Deus precisa permitir que os nossos óculos se quebrem. Igual permitiu que eu ficasse cegueta 24 horas. Que horror. Só por Deus. Aí hoje meu sobrinho foi ver comigo um negócio no celular, sentou do meu lado. Ele olhou para o celular: tio, por que a letra é tão grande? Eu falei: Arthur, eu postei, eu que fez aniversário, 12 anos. Falei: Arthur, quando você tiver mais de 50, eu acho que eu já vou estar na glória, mas acho que você vai lembrar dessa conversa, porque se eu deixar a letra pequena eu não enxergo. Conforme a gente vai envelhecendo, a letra até vai crescendo. Ele ficou me olhando, falei: você não vai entender isso agora, você enxerga até o que não deve, não te preocupa não, deixa a idade chegar. Só que isso faz com que a gente comece a se esforçar, porque para poder enxergar. Porque não é assim no que diz respeito à visão espiritual. Precisamos nos esforçar para enxergar. E o nosso esforço é através da oração. Será que você
Entende agora por que os seus óculos quebram? Será que você entende por que às vezes o dinheiro não dá para pagar as contas? Será que agora você entende por que às vezes tem algum parente seu que não está aqui? Será que agora você entende por que às vezes tem problema no seu casamento? Será que agora você entende por que às vezes você perde o emprego? É Deus fazendo seus óculos quebrarem para você orar. Porque só vai enxergar quem começar a orar. Aleluia! O tema dessa palavra é: abra os olhos. Abra os olhos. Abra os olhos. Eu quero cantar com vocês uma canção que diz exatamente isso.